Hoje, nós quisemos trazer aqui para as nossas reflexões iniciais um tema do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito importante, muito interessante, tem vários temas. Quando nós estudamos lá a apresentação do livro, Emmanuel vai dizer que escreveu o livro para nós a pedido, porque alguém perguntou se na espiritualidade não existiria um livro, olha só, se na espiritualidade não existiria um livro que pudesse ser trazido para os encarnados, para nós aqui. E Emmanuel, então, se recordou de um livro, quer dizer, de um curso que é ministrado na espiritualidade para aqueles que vão reencarnar. Então, vejamos a preocupação da espiritualidade em estar orientando, amparando, né, ensinando aqueles que vão reencarnar, para que nós possamos chegar aqui com a nossa mente recheada de informações, de conhecimentos, de alertas, de advertências, para que a gente consiga cumprir aqui a nossa programação, porque não é fácil nós vencermos aqui na Terra. André Luiz fala dos não completistas, que somos quase todos nós, ou seja, os espíritos que vêm com uma programação e não conseguem cumprir. Dificilmente alguém sai daqui com todas as suas tarefas cumpridas. Então, hoje nós vamos ver um tema que eu acho muito interessante, que é a mente. Eu não sei se todos leram este capítulo. Eu vou fazer uma leitura inicial rápida aqui, para depois nós irmos estudando os tópicos principais. O primeiro capítulo chama-se Espelho da Vida, e ele vai tratar da mente. A essência do capítulo é a mente. E então Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação.
Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Esse é o texto do nosso capítulo. Certamente, sobre a mente, nós poderemos estudar muitos outros assuntos, muitas outras vertentes, aprofundarmos de outras maneiras. Mas nós vamos nos ater aqui à explicação que o Emmanuel nos oferece para estudarmos este livro. Então, vejamos aí, ó. Acima de tudo, nós vamos encontrar a consciência lúcida. No capítulo seguinte, Emmanuel vai falar sobre essa consciência lúcida, que é o espírito. É o espírito que já alcançou o despertar da consciência. Nós sabemos que o espírito, o princípio inteligente, está no processo de evolução. Passamos lá pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e alcançamos a condição do espírito humanal. Os humanos, nós. Mas mesmo entre nós, nós temos um processo evolutivo. Saímos do primitivismo até um dia alcançarmos a condição de angelitude. Então, quando Emmanuel vai falar de consciência lúcida, ele está falando do espírito, espírito aqui com E maiúsculo, que significa já o princípio inteligente individualizado, e com a consciência já mais desperta. Ele vai falar que a mente é o espelho da vida em toda parte. É muito interessante esse conceito que Emmanuel nos apresenta de mente, como espelho da vida em toda parte. Nós vamos estudar isso já no slide seguinte. Vamos lembrar que no início do capítulo, ele faz uma comparação da mente ao diamante. E então, nos seres primitivos, o diamante está sobre a ganga dos instintos, sobre o barro, né? Sobre a terra, sobre o monturo ainda. Nos seres primitivos, que somos nós, lá quando nós estávamos nas cavernas, quando nós não nos expressávamos direito, quando nós não tínhamos quase nem consciência de nós mesmos, do próprio eu, a mente ainda estava numa certa inconsciência. O instinto, porque a natureza não dá saltos. Então, na fase primitiva, lá dos homens da caverna, nós éramos recém-saídos da fase animal. Passamos, é claro, por aquela fase do elemental, né, do plano espiritual, mas a nossa mente ainda era muito presa aos instintos, como ainda, em muitas circunstâncias, prepondera entre nós. Nós temos muito de instinto ainda, muito dos nossos hábitos infelizes, inferiores. Então, a mente, nessa fase inicial, era mais dominada pelos instintos. O que fazem os instintos? Os instintos promovem a sobrevivência. Nós estávamos muito preocupados, a nossa mente estava muito dirigida para a sobrevivência, a comida, a procriação, a perpetuação da espécie, o atendimento das necessidades físicas.
Era nesse sentido que nós vivíamos. Ele fala que é um diamante, né, porque nós sabemos que o diamante é aquela pedra bruta do carbono que aos milhões de anos vai se transformando numa pedra preciosa. Nós já trazemos na nossa intimidade de espírito, ou se quisermos de princípio inteligente, todo o potencial do espírito angelical que nós vamos ser. Como diz lá em O Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Quando nós estamos vivendo nessa condição mais de humanos, com a nossa consciência mais avançada, com as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos um pouco mais aprimorados, porque já somos assim, nós vivemos numa ilusão. A ilusão de que esta vida material é a vida principal. Os nossos interesses estão todos direcionados aqui para a Terra. Só aos poucos é que nós vamos nos percebendo como consciências mesmo, como uma mente com espiritualidade. Hoje ainda, a ciência questiona se mente, se pensamento é uma exteriorização do cérebro, é uma projeção do cérebro. Nós espíritas aprendemos que não, que o corpo é apenas o instrumento da consciência, o instrumento do espírito, da mente. É um robozinho, é um robô aperfeiçoado, mas ainda assim é apenas um veículo que nós utilizamos para ter essa experiência aqui na Terra. Então, em geral, a humanidade ainda vive na ilusão de que nós somos apenas matéria. Mas aprendemos com o Espiritismo que não, que nós somos espíritos tendo experiências materiais para um dia alcançarmos a espiritualidade, a libertação da matéria. Então, o diamante aqui ainda está envolvido por essas ilusões. Mas, quando nós alcançarmos a condição de espíritos superiores, o que provavelmente vai demorar um pouquinho, a consciência, a mente, né, estará retratando a glória divina, porque nós somos fruto da manifestação de Deus. Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. E com a condição de espíritos superiores, bons ou puros, nós vamos exatamente ser um com Deus, como disse Jesus. Então, nós vamos ser esse brilhante, precioso, espelhando a glória divina. Então, vamos tentar entender aí a sequência que o Emmanuel nos oferece quando fala sobre o reflexo mental. Então, nós temos aqui ainda a consciência lúcida, a mente como sendo um veículo ainda, né, um sistema que se utiliza o espírito para a manifestação. É difícil para nós ainda separar mente do espírito, mas, com certeza, a mente ainda é um instrumento de manifestação do espírito. Nós não sabemos qual é a essência do espírito. Se utiliza muito a consciência como sinônimo de espírito. Se utiliza muito a mente como consciência, como sinônimo do espírito. Mas dá para nós percebermos, teoricamente, hipoteticamente, que uma coisa é a consciência,
A outra coisa é a mente. Mente, espelho da vida. Então, nós vamos usar esse paralelo que Emmanuel fala, exatamente como espelho. E ele fala que a mente, né, produz um reflexo. Então, o espelho produz um reflexo. E que o reflexo mental mora no alicerce da vida. E que nós estamos nos refletindo uns nos outros. Por isso, aqui, dois espelhos, né, numa interligação. As ondas mentais, elas se refletem umas nas outras. E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte, que esse reflexo, ele atinge inicialmente a face do espelho. Nós sabemos, com a física, que tudo que nós vemos é um reflexo. E que nós só conseguimos ver por causa da luz refletida. Fácil de nós compreendermos. Apagamos as lâmpadas, entramos num quarto escuro, não vemos mais nada. Acendemos as luzes, conseguimos ver. Por quê? Porque o reflexo dos raios luminosos batem nas coisas e vem ao nosso encontro, entra pelo nosso olho e o cérebro registra, decodifica as vibrações e nós conseguimos identificar os objetos. Quando nós temos catarata, quando nós somos cegos, nós estamos mergulhados nos reflexos da luz, mas nós não vemos a luz. Então, quanto mais brilhante for a face do nosso espelho, mais percepções dos reflexos da vida nós vamos enxergar de maneira correta. Quanto mais limpo for o nosso espelho, mais nós vamos poder refletir, por exemplo, Deus para o nosso semelhante. Então, essa face do espelho, que é a primeira película, vamos dizer assim, do espelho, tem a ver com as nossas emoções. Emmanuel fala de coração, né? A face do espelho como coração, porque o coração representa o sentimento, representa a emoção. Então, quando nós recebemos um reflexo, nós sentimos o reflexo que vem ao nosso encontro, pela emoção. É a emoção que vai determinar a nossa reação. E é muito interessante isso, porque a própria ciência já fala sobre isso, que quando nós estamos diante de certas situações da vida, essas situações, essas percepções, elas vão atingir inicialmente, elas vão ser percebidas inicialmente pela amígdala, que é o centro das nossas emoções. Nós recebemos o reflexo de fora, e quando entra para o cérebro, a informação exterior, ela segue dois caminhos. O caminho da emoção e o caminho da reflexão. A amígdala é o caminho da emoção, e é um caminho mais rápido. Por quê? Porque eu preciso ter uma reação de proteção mais rápida. Então, essa amígdala, ela funciona desde os tempos primordiais, primitivos, num tempo em que eu precisava reagir com rapidez para me proteger de um perigo. Então, primeiro a informação vai para a emoção, e essa reação emocional, ela já está cristalizada, fixada no cérebro,
que eu não preciso pensar. Imaginemos aí que eu estou caminhando e sinto uma sombra ou um som vindo ao meu encontro. Essa informação vai direto para o centro das emoções. E eu reajo emocionalmente para me proteger. Às vezes levanto o braço, às vezes me esquivo. E aí, imediatamente, o sinal que chega à área da reflexão, o sistema límbico, ao hipocampo, ele analisa a informação. Então, quando eu olho e vejo que é apenas uma sombra, eu me tranquilizo. Porque quando chega na emoção, o sistema manda produzir adrenalina, que é para eu me proteger, eu fugir ou eu lutar. E aí, quando chega a reflexão e eu percebo que não é nada, a reflexão manda eu produzir corticoides, né? Que é para acalmar as minhas emoções, porque eu não vou precisar reagir. Bom, então a informação bate ali. Essa emoção, ela vai determinar os meus pensamentos em relação àquilo. Então, o cérebro, é o que Emmanuel fala, é o centro das ondulações mentais. É como se nós tivéssemos por trás do espelho, outras camadas, porque o espelho é assim, o espelho é feito de camadas, tem um vidro, depois tem lá as substâncias refletivas, então são as ondulações. Nós vamos ter reações, reflexões e vamos produzir pensamentos. Os pensamentos são ondas que vão sair de nós na forma do quê? Atitudes e palavras. Então, nós temos o reflexo, as emoções, as ideias, os pensamentos que vão determinar atitudes, palavras. Atitudes e palavras, né? Pensamentos, atitudes, palavras, comandam as ações geradoras das causas que, primeiro, obstruem, quer dizer, impedem, dificultam, agravam a existência ou alavancam a existência. Significando o seguinte, que conforme eu penso, conforme eu falo e conforme eu ajo, é o meu destino. É o como eu vou proceder na minha vida, produzindo para o bem ou produzindo para o mal. Porque quando eu estou na inércia, estou na acomodação, fazendo nada, eu também não estou produzindo nada para o bem. E o bem é sempre uma atitude, é uma ação positiva. Então vejamos aí, né, um resuminho de sequência sintética. Consciência lúcida, o espírito. Mente, o espelho da vida. Reflexo mental entre as criaturas. Emoção, ideia, atitudes e palavras. E Emmanuel nos oferece alguns ensinamentos. Eu não segui exatamente a ordem, mas coloquei na minha ordem que eu achei mais compreensível. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, nós, espíritos, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, no universo que é a criação. A criação é o objetivo do Criador. Ele criou o mundo, ele criou a vida, ele criou as coisas, ele criou os seres, para que nós pudéssemos viver e desfrutar disso, no amor e na sabedoria dele. Agora, não nos perguntem por que ele fez isso,
né? Porque pertence aí à vontade do Criador, do Pai. E dentro desse universo da criação, as criaturas refletem umas nas outras. Todos nós estamos permanentemente conectados, interferindo um no outro. Faz parte do processo das leis divinas, leis de fraternidade, de solidariedade, de sociedade, de liberdade, aquelas leis morais que Allan Kardec estudou na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós todos estamos submetidos a essas leis num processo de influência mútua. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Como é que nós fazemos isso? Como é que a mente se propaga? Se propaga pelo pensamento. E o pensamento carrega o quê? Carrega imagens, carrega som, carrega cheiro, carrega tudo que é nosso. Imaginemos hoje o celular. É incrível como nós podemos fazer esse paralelo entre o celular e o espírito, e a mente. Porque nós transmitimos imagens, nós transmitimos sons, nós transmitimos palavras pelo celular. E nós podemos nos sintonizar uns com os outros. Podemos perceber até o que o outro faz no celular. Então, quando nós nos conectamos com alguém pela sintonia, nós sentimos o que o outro está sentindo. Muitas vezes nós vemos o que o outro está vendo e o que o outro está fazendo. Não sei se vocês já perceberam, no WhatsApp, quando você está trocando mensagens, você percebe lá que o outro está editando, que o outro está escrevendo, que o outro está gravando o áudio. Ora, as ondas do celular são ondas eletromagnéticas. Nós também somos ondas eletromagnéticas. O nosso pensamento se conecta com outros. Respiramos no mundo das imagens que estamos trocando uns com os outros. Não precisamos, às vezes, nem falar nada, nem escrever nada, nem mandar uma mensagem de letras ou de sinaizinhos. A imagem mental nos alcança e como nós também projetamos no outro. Nós somos uma espécie de antena, emissora e receptora de ondas eletromagnéticas. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Olha só, tudo que existe no universo está emitindo ondas. Ondas elétricas, magnetismo, eletromagnetismo, tudo está interligado, tudo está se comunicando através de ondas. Hoje se discute sobre, na mecânica quântica, na física quântica, sobre uma partícula adotar a característica de onda ou característica de partícula. É o átomo. O átomo, às vezes, é onda e, às vezes, é partícula. Isso é dentro dos estudos que a física quântica está realizando hoje em dia. Então, no universo, todas as coisas e todos os seres estão se conectando, dependendo da sintonia, das vibrações em que nós nos situamos. Se eu estou pensando na faixa da tristeza, eu vou me conectar com todos os outros que estejam na mesma faixa da tristeza.
Nós estamos aqui numa plataforma, estamos conectados por ondas. O que eu estou falando, vocês estão ouvindo. O que eu estou projetando, vocês estão vendo. Tudo na vida tem essa conexão, interdependência e repercussão. Estamos nos interferindo uns nos outros, para o bem ou para o mal. E ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Eu vou me isolar lá numa caverna para não ser influenciado. Isso não existe. Porque se eu não estou tendo um contato físico, eu estou sendo alvo de pensamentos, de forças, de ondas que estão percorrendo o universo. Assinalamos os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. E então cada um assimila conforme o seu espelho, conforme a qualidade, a lucidez, a clareza do seu espelho. Por isso que é importante nós lustrarmos a face do nosso espelho com as nossas boas condutas, com os nossos bons pensamentos, significando nós nos elevarmos. O lago, com as águas calmas e tranquilas, reflete a natureza, as árvores, o céu, as nuvens, com muita clareza, o sol, assim também o espelho. Mas turvemos as águas e pronto, a imagem se dilui, se perturba. Assim é também conosco. Cada um recebe, sempre de acordo com a sua consciência, a lucidez da sua consciência, o brilho do seu espelho, e vai aproveitar segundo as suas possibilidades. Então, Deus está esparramando as suas bênçãos para todos os lados, mas a mente do primitivo recebe de uma maneira, a mente de um ser humano no processo de evolução médio recebe de um jeito, e o espírito superior recebe com muito mais lucidez, com muito mais capacidade de compreensão. Muito bem, nos pareceu que esse foi o resumo daquilo que nós conseguimos compreender e estamos abertos aí para a gente conversar sobre o que foi falado, que Emmanuel nos apresentou. Gostaríamos das ponderações dos amigos. A Cleomara anota o seguinte: mas a convivência com uma pessoa depressiva me influencia diretamente diante do que foi falado. Sim. Por que que influencia? Vamos lembrar lá. Onde que o reflexo atua inicialmente? Na emoção. Se a minha emoção diante da influência é ruim, se a conduta do outro me deixa triste, me deixa angustiado, me deixa ansioso, percebamos que o problema não é do outro. O problema é sempre meu. As minhas emoções não estão devidamente ajustadas, equilibradas, para me comportar de maneira segura diante de uma situação adversa. Então, quando eu convivo com uma pessoa depressiva, eu preciso atualizar as minhas emoções. Claro que nós somos imperfeitos, estamos aprendendo. E é por isso que nós temos as dificuldades.
Quando nós falamos de estudar o Evangelho, começar no centro espírita pelo Evangelho, é porque exatamente o Evangelho, ele vai atuar onde? Nas emoções. Nas emoções. Nós vamos enchendo a nossa mente, a nossa área do neocórtex, que é o cérebro novo, o cérebro das noções superiores, com boas informações. Falamos lá de tolerância, de compreensão, de fraternidade, de perdão, de paciência, que é justamente para que a gente possa, aos poucos, ir transferindo essas informações, esses conhecimentos, para o cérebro mediano, o cérebro humano, que é o nosso, né? O cérebro intermediário, para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, o problema está sempre em nós. Não são as pessoas que nos ofendem. Somos nós que ficamos ofendidos com as pessoas. Viu, Donizete? Oi, Aquela Edson. questão que você colocou do sequestro da amígdala, a Nete Guimarães trabalha bastante isso nas palestras dela. Então, nós temos que mudar os padrões da amígdala, porque ela reage de acordo com padrões que nós estamos colocando, né? Então, se eu coloco, por exemplo, que uma pessoa que eu coloco ela como uma inimiga, toda vez que eu a vejo, ela já solta, antes de eu raciocinar, ela já solta uma mensagem daquilo que você falou, vou soltar a adrenalina que você vai ter que brigar, correr ou se defender. Então, ela mostra o seguinte, que nós temos que começar a mudar esses padrões. E essa mudança, ela tem que ser entendida, por que eu estou sentindo isso? Então, ela até mostra uma pessoa que ela tinha um problema de ninguém ia na casa dela, mas por quê? Ela gostava muito de um tapete muito bonito que ela tinha. Então, a psicóloga fez a seguinte coisa para ela: feche seus olhos. Como é que está o tapete? O tapete está tudo bagunçado, ela já fez aquela cara fechada. Mas olha quem está do seu lado, um monte de gente boa. Agora, feche seus olhos de novo. O tapete está bonitinho. Quem está do seu lado? Ninguém. Então, tapete bagunçado é bom, tapete limpinho é ruim. Então, ela mudou o padrão. Agora, a gente tem essa dificuldade de entender os padrões que nós estamos criando e a gente sempre cai nesse sequestro da mídia. Quer dizer, antes da gente raciocinar, a gente já age. São os hábitos, né? Hábitos incorporados. Nós somos o que nós aprendemos a ser, de vidas passadas ou desta vida. Então, é isso que o Edson falou. Nós temos que reprogramar o nosso hábito. Mas eu só faço isso a partir do momento da necessidade. Quando eu percebo que a minha vida não é boa, que eu estou infeliz. Então surge a necessidade de mudar. Porque enquanto eu achar que está tudo bem, que eu estou feliz do jeito que está, eu não mudo. Por isso que se fala que o sofrimento é a alavanca do espírito. Porque o sofrimento decorre de uma situação que me faz infeliz, que me contraria. Então eu sinto a necessidade de mudar, mas é por causa do sofrimento. Agora, ser sábio é mudar antes do sofrimento. O que nós estamos fazendo? Gente, então, pensando... Um minutinho só. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo no centro espírita, o que nós estamos fazendo quando estudamos? Nós já estamos desejosos de mudar para melhor. Isso é muito bom. Não podemos esperar
o sofrimento bater à nossa porta para ter uma mudança de comportamento. Então, aquela reflexão do Santo Agostinho, ou seja, eu preciso meditar, refletir, como é que é a minha vida? Será que eu estou sendo instrumento de alegria, de felicidade para o meu próximo? Será que alguém tem alguma queixa de mim? No exemplo que o Edson deu, por que ninguém vem à minha casa? Por que os meus netos não vêm na minha casa? Se eu tiver consciente, aquela consciência lúcida, e for buscar resposta, alguém vai dizer: olha, seus netos não vêm na sua casa, você não recebe visita, porque você não quer desmanchar a, a beleza, a arrumação da sua casa. Então as pessoas se sentem incomodadas e não vão lá. É uma reflexão lúcida. Mas enquanto você achar que a sua casa bonitinha, arrumadinha, é mais importante que as pessoas, né? Então você vai ficar sozinho. Pois não, Nestor? Então, a mente, ela é a nossa consciência, né? Que já está num estado mais assim evolutivo, né? E o pensamento, então, tem relação com a emoção também. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tudo é pensamento. É a mente. Quando nós separamos emoção de pensamento por uma questão didática. Sim. Mas a mente, ela produz pensamentos. A emoção é um tipo de pensamento qualificado. Porque tudo que sai da mente é um pensamento. Então, a emoção é uma forma de pensar a situação, pensar as coisas, pensar a minha vida. Então, é isso. Pensamento é um tipo de emoção que vai determinar as minhas reações. Obrigado. Nada. Arquimedes que fez uma colocação aí. A permuta incessante inclui a relação com os desencarnados? Ótimo, Arquimedes. É isso mesmo. Porque quando nós falamos de reflexos, de interdependência, é também incluindo os espíritos desencarnados. E essa relação, ela é sutil. Grande parte da humanidade nem dá conta disso. Então, quem acredita na imortalidade, sobrevivência do espírito, na comunicação dos espíritos, no mundo espiritual, nessa relação de que nós estamos mergulhados no mundo espiritual, nós temos uma vantagem, porque nós vamos aprender a também ter essa relação com os espíritos. É diferente, mas apenas a maneira de nós nos relacionarmos que é diferente, mas tudo é o pensamento. E nós vamos estar influenciando os espíritos, e estaremos sendo por eles influenciados também. Aliás, é muito mais fácil nós entrarmos em contato com os espíritos do que com os encarnados. Porque o pensamento, ele se espraia aonde? Ele se propaga aonde? No fluido cósmico universal. E aqui na Terra, nós temos barreiras. Às vezes nós estamos tão concentrados em algumas coisas que nós não percebemos o pensamento de alguém que está na mesma faixa, porque nós estamos envolvidos pelas coisas materiais. Mas os espíritos, eles vão sintonizar com a gente com muito mais facilidade. Na psicologia, a Joana de Ângeles, o Edson pode me ajudar com isso aí, ela fala de algumas
estratégias psicológicas que nós utilizamos e que servem nessas questões de reflexos. Por exemplo, introjeção. A introjeção é quando eu pego o reflexo do outro para mim. Porque nessa relação dos reflexos, qual que é a importância? Eu recebo o reflexo, mas eu preciso... Eu vou receber o reflexo, eu vou ter a emoção, mas eu vou ter a reflexão. E muitas vezes eu não vivo a minha própria realidade, mas eu vivo o reflexo do outro. Por exemplo, é muito comum o fã viver a vida do seu ídolo. Tem chamado esses cosplay, né? A pessoa se veste, se comporta, fala como seu herói, como seu ídolo, seu ídolo. E não vive a própria vida. É uma introjeção. E também existe a projeção. Quer dizer, eu projeto no outro os meus reflexos, as minhas imperfeições, os meus vícios. Então, é muito normal o agressivo dizer que o agressivo é o outro. Aí, numa conversa, a pessoa fala assim, você não está... Fica calmo. Eu não estou nervoso, eu não estou bravo, não. Ele não percebe que ele está bravo, que ele está nervoso. Você está falando alto? Não, eu não estou falando no alto, não. Por quê? Porque nós estamos projetando. A gente não se conhece. A gente não se olha para dentro e não sabe como é. Então, quando alguém fala alguma coisa sobre como eu estou sendo, eu acho que não é assim. Por quê? Porque eu não me conheço. Mas eu estou sendo exatamente aquilo que o outro está falando. Porque ele está me vendo e eu não estou me vendo. Pois não, Edson? Ela coloca como elementos de fuga do ego, né? E tem a compensação também, quando a pessoa começa a criticar muito determinada coisa das pessoas, ela está compensando aquela mesma emoção que ela tem, mas ela não quer ficar ciente da emoção que ela tem. Donizete, essa frase aqui que o pessoal fala assim, você é o que você pensa. Na intimidade é assim mesmo. Porque quem pensa sou eu como espírito. Eu não sou aquilo que eu me apresento à sociedade, porque eu costumo usar máscaras. Então, diante da autoridade, eu sou bonzinho, eu sou manso. Em casa, eu sou um crápula, sou um agressivo, violento. Então, eu sou o que eu sou na minha intimidade. E isso é muito importante, viu, Nestor? Por quê? Porque eu preciso olhar para ver como eu penso de verdade. E nós espíritas temos um problema. Nós sabemos, pelo aprendizado do Evangelho e da doutrina, o que não deve ser feito. O que não podemos, como não podemos ser. E aí, está lá, nós devemos ser brandos e pacíficos. E então você se tolhe, né? Só que por dentro você está querendo esganar o sujeito. É aparência. Se você pudesse, se não tivesse autoridade, se não tivesse evangelho, você estaria esmurrando o outro. Porque é o que você é lá dentro. Às vezes você não demonstra um ciúme, porque se você for demonstrar, você vai perder a companhia do outro. Aí você se tolhe, mas lá por dentro você está se remoendo. Então você é realmente o que você é por dentro, aquilo que você pensa. E às vezes não tem condições ou não quer demonstrar por circunstâncias sociais. Esta repressão que você falou agora das emoções, ela tem dois fatores, né, Donizete? Um
é você tentar disciplinar, por exemplo, a sua raiva, a sua... Mas tem esse outro fator de você querer parecer bonzinho, né? Esse querer parecer bonzinho é um fator muito ruim porque você vai acumulando, quando estourar, sai de baixo, né? Agora, a gente também tem que tentando reprimir as emoções, assim, chama perturbadoras, né? Para que não atinja os outros. Então, tem esses dois fatores, né? É isso mesmo, Edson. Nós temos que reprimir, né? Mas no trabalho racional, lógico, consciente, voluntário, né? Então, eu estou reprimindo como uma forma de me disciplinar. É diferente, né? É diferente de quando eu me reprimo porque eu não quero ter um prejuízo maior, mas eu não quero mudar por dentro. Eu continuo sendo como eu sou, né? Apenas que não me mostro em certas circunstâncias. Mas dentro do processo de transformação, é isso que o Edson falou mesmo. É um trabalho de disciplina, eu vou me tolhendo, mas de maneira consciente. E nem me julgando, nem me criticando, nem me punindo, né? Porque eu sei que é um processo de transformação. Pessoal, quase 9 horas. Nós esperamos que o tema tenha sido proveitoso. É complicado mesmo a gente entender essas questões da mente. Nós mesmos temos algumas dúvidas, mas estamos juntos para aprender. O importante é a gente entender mais ou menos o mecanismo, como é que funciona isso, como é preciso trabalhar as nossas emoções, Donizete, os nossos pensamentos. era isso que a hora... Dá licença, é que Pois eu não. liguei o microfone. Era isso que eu ia falar. Trabalhar a gente mesmo, porque é um exercício, ele é eterno, que eu vejo. Ele não... Se você desistir porque você se magoou, você tem que voltar e insistir, entendeu? É um exercício eterno. E ele existe lá na frente, você olha para trás, você sabe da sua mudança, você reconhece isso, porque você fez aquilo, você insistiu e você fez voluntariamente. A palavra voluntária que você utilizou, eu achei ela fundamental, porque é consciência. É Olha, consciente. se a gente entendesse direitinho o mandamento de Deus, tudo ficaria mais fácil. Não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é o auto-amor, que pressupõe autocompreensão, autotolerância, auto-perdão, indicando um processo evolutivo consciente. Mas a dificuldade que as pessoas têm é com elas mesmas. Nós temos. Mas A é por maior isso, dificuldade é conosco mesmo, é eu comigo. mas é por isso mesmo. Uhum. Eu tenho que ter esse olhar para mim. Então, remorso, autopunição, autodestruição, autoabandono, são palavras que não devem estar no nosso vocabulário, porque não muda a nossa vida para nada. Então, é autoamor, autocompreensão, autotolerância, com o propósito de melhorar a cada dia, de vencer cada dificuldade, de crescer espiritualmente.